Vem comigo, o Jornal de Olho na Cidade no ar pela MDTV. Tudo bem com você? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência em mais um Jornal de Olho na Cidade. De olho mesmo, hein? Tudo que acontece na nossa região aqui pela MDTV, o canal oficial aqui da nossa região. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, você que sempre está com a gente, compartilhando os nossos programas nas redes sociais. Olha, muita gente falando, o jornal tá nota 10. Os fatos, as notícias, os acontecimentos, tanto na política quanto também na parte policial, entretenimento, notícias importantes para você, de cunho social também. Nós falamos aqui no nosso Jornal de Olho na Cidade. Bom, olha aqui, ó. Olha, tá chegando cada vez mais, hein? Cada vez mais mensagens chegando aqui sempre no nosso Jornal de Olho na Cidade. A gente fica muito feliz, porque o reconhecimento do nosso trabalho simples, humilde, de um canal aberto que tem essa função de levar informação aqui da cidade, essa programação feita a dedo para você, e o nosso Jornal de Olho na Cidade falando a linguagem do povo. Por isso que eu falo. Há esse crescimento todos os dias, porque nós falamos a linguagem do povo. Uma linguagem que retrata a situação de uma maneira singela, vamos dizer assim, para você poder entender o que acontece aqui na nossa região. Muito bem, vamos começar lá por Mojimirim. Nós tivemos um problema ali envolvendo uma reunião. Essa reunião secreta que a polícia estava já de olho aí e tal, recebeu a denúncia. Ó, corre ali que na casa está tendo uma reunião. Eles estão falando ali que vão assaltar um banco, que vai haver um assalto. A polícia não quis saber de brincadeira, chegou lá, todo mundo correu, mas correr da polícia não é uma boa ideia não. Acompanha aí. Uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de 6 indivíduos envolvidos em associação criminosa, porte ilegal de arma e adulteração de sinais identificadores, no bairro Jardim Europa, zona leste de Mojimirim. A ação teve início quando a equipe da Força Tática, em patrulhamento pela região, recebeu um comunicado do Copom, informando que indivíduos estariam reunidos para planejar um roubo a estabelecimento bancário. Ao chegar ao local, os policiais militares notaram que o portão da residência estava entreaberto e visualizaram indivíduos tentando fugir pelos fundos. Um dos suspeitos deixou cair uma pistola Taurus 9mm carregada com 12 munições. Durante a abordagem, 2 suspeitos foram detidos, enquanto os outros foram capturados nas casas vizinhas após intensas buscas. No quintal da residência, os policiais encontraram um veículo Honda City cinza com placa adulterada. O veículo havia sido roubado na cidade de Sumaré no dia 8 de julho de 2024. Também foi encontrada uma motocicleta Honda CG 150 prata que estava com a placa adulterada com fita adesiva preta. Os suspeitos confessaram que planejavam realizar um roubo em residência, sem dizer o local exato. Diante dos fatos, todos foram presos e conduzidos juntamente com a arma e os veículos apreendidos até a CPJ. O delegado plantonista ratificou a voz de prisão, enquadrando-os no crime de associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e adulteração de sinais identificadores. Todos permanecem presos à disposição da Justiça. Inclusive, a gente vai apurar algumas notícias de Mojimirim. Você viu essa notícia aí, a polícia trabalhou, parabéns. Acabou evitando, né, que algo pior acontecesse, porque o que mais tem aí é quadrilhas que estão aqui na nossa região, articulando as coisas, né, para poder executar. Mas quando chega no ouvido da polícia, a polícia realmente vai lá e faz o papel. Sobre a questão política, está tendo muita confusão em Mojimirim na questão da saúde. A gente vai apurar a reportagem, estamos, na verdade, produzindo a reportagem para ir para o ar essa semana sobre a saúde de Mojimirim. A gente fala muito da saúde de Mogi Guaçu, sobre tudo que acontece por aqui, mas Mojimirim parece que houve agora, os vereadores aprovaram ali a abertura de uma CEI ou de uma CPI para apurar algumas coisas que estão acontecendo na saúde em Mojimirim, né? Diferentemente de Mogi Guaçu, que não tem oposição, a política, né? Tudo é sim, não tem essa, mas não passa nem na cabeça, né, dos vereadores atuais abrir ali uma sindicância, uma CPI, uma CEI, seja o que for, para poder apurar a questão da saúde em Mogi Guaçu. Isso não acontece. Mojimirim
me parece que agora vai desenrolar lá essa situação da saúde para a população, né? Esclarecer para a população por que a saúde está andando tão devagar também na cidade de Mojimirim. Há muita reclamação na questão da saúde. Em Mogi Guaçu não é diferente, né? Mas Mogi Guaçu não adianta, a gente pode fazer aqui 10, 15, 20 reportagens sobre a saúde, né, direção? Porque o negócio não muda, né? Não tem vereador, não tem oposição, é tudo na base do amém, né? E aí fica difícil, porque a população fica à mercê, né, dessa gente aí que está a favor do governo, que são os vereadores, que trabalham pelo povo, e não tem ação para tomar, e não há cobranças na questão da saúde, né? Cobrança firme, eu digo. Não é lá passar pano, não, em tribuna. Não, é cobrança firme, para a saúde melhorar. Isso não tem aqui. Mojimirim parece que o negócio vai desenrolar lá, parece que os trilhos vão... parece que estão já andando nos trilhos ali na questão da saúde, para poder reorganizar a saúde, mesmo porque é ano de eleição. Muita gente fala, mas é ano de eleição, abrir CPI ano de eleição, não, lá ninguém quis saber disso não, vamos abrir CPI e vamos investigar, tá certo? Mas a gente vai trazer todas as informações sobre isso durante a semana aqui no nosso Jornal de Olho na Cidade. Muito bem, meus amigos, ao Zap aqui, o Zap tá bombando como sempre, opa, tá aqui ó, nosso WhatsApp, o QR Code, muita gente participando com a gente, mandando aquele recadão, né, direção? Bom demais, obrigado gente, pelo carinho e pela audiência aqui no nosso Jornal de Olho na Cidade. Olha, tá chegando a festa dos caminhoneiros, você acha que eu vou perder? De jeito nenhum, hein? Daqui a pouquinho vai ter um intervalo aí, você vai poder acompanhar esse anúncio aí das festas dos caminhoneiros, a festa de São Cristóvão, tão tradicional em Mogi Guaçu, agora arrumaram uma área realmente excepcional, que é utilizado pela Expo Guaçu, né, no ano que tem a Expo Guaçu, e agora vai ser utilizado também para a festa dos caminhoneiros. E o que eu fico feliz é da quantidade de pessoas, caminhoneiros de toda a região que participam dessa festa. MDTV vai estar lá, né? MDTV com a Top Guaçu Web vai estar lá presente nesse evento, trazendo para você tudo o que acontece, tudo que vai acontecer nesse grandioso evento dos caminhoneiros, a festa de São Cristóvão. Esse povo, viu, Ronaldo? Esse povo aí que trabalha dia e noite, pista, rodovia, deixa a família em casa, né, para ir em busca dos objetivos, que correm risco nas rodovias por esse Brasil afora. Não é só aqui no estado de São Paulo, não. Muitos vão lá para o Nordeste, para o Norte do país, outros vão para o Sul, né? E a saudade de casa é grande. Então tem que ser realmente parabenizado todos os caminhoneiros, e essa festa é dedicada para os caminhoneiros aqui de toda a nossa região, e você pode participar. Daqui a pouquinho no intervalo você vai ter todas as informações. A Força Tática acabou trabalhando também no sentido de... Está trabalhando, na verdade, no sentido de identificar foragidos ou que tem expedido ali mandados de prisão. É isso que aconteceu nessa reportagem, você vai acompanhar agora. Na noite deste domingo, por volta das 21 horas, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar capturou um indivíduo procurado no bairro CDHU, na zona leste de Mojimirim. A ação faz parte da Operação Saturação, que visa aumentar a segurança na região. Durante patrulhamento na rua Antônio Conselheiro, a equipe, composta pelo Sargento Sá, além dos cabos Wagner, Wendel e Peçanha, avistou um suspeito naquela via. Sabendo que havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara do município contra esse suspeito por crimes de roubo e tráfico de drogas, os policiais realizaram a abordagem. Após a voz de prisão ser dada, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde a autoridade de plantão registrou o boletim de ocorrência de captura de procurado. Ele permaneceu preso naquela unidade policial à disposição da Justiça. Não adianta. Você viu na reportagem aí, não adianta, que a polícia está empenhada em ir atrás, né, dessas pessoas que têm mandato de prisão. Não adianta. Inclusive, muitos estão sendo monitorados, viu? A inteligência da polícia hoje é uma coisa espetacular, no sentido de identificar pessoas que estão sendo procuradas pela justiça. E não adianta correr. Se correr é pior, né? Tem gente que quando vê a polícia, ele está sendo procurado, vê a polícia, rapaz do céu, esconde para tudo quanto é lado, mas não está adiantando muito não, tá certo? Cometeu crime, tem que cumprir. E a polícia está aqui para cumprir a ordem. Parabéns para a Polícia Militar.
Muito bem, olha, uma coisa também, em Mogi Guaçu, a questão de roubos também está complicado, hein? Você vai ver a minha reportagem aí, o cidadão, não sei se pode chamar de cidadão, né? Cometendo crime, né? Não sei. As pessoas transitando na rua ali de manhãzinha, isso aí 5 horas da manhã, quase 6 horas da manhã, transitando na rua e ele não quer nem saber, mancando, né? Com problemas ali, mesmo assim, ó, surrupiando a fiação de uma loja. Que coisa, hein? Esse pessoal não tem medo de nada mesmo. Acompanhe a matéria aí que você vai perceber a audácia desses bandidos. Um cordão de luzes instalado na área externa de uma lanchonete localizada na rua São José, na Vila Júlia, acabou sendo furtado no final da madrugada desta segunda-feira, dia 15. O furto foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, que captaram as imagens de um homem trajando blusa vermelha e calça, aparentemente com o pé direito ferido, se aproximando do comércio por volta das 5h45 da manhã e de posse de um pedaço de ferro com um gancho, retirando a fiação com lâmpadas. A ação do criminoso durou cerca de 5 minutos e mesmo com a passagem de pedestres e veículos, o bandido insistiu em puxar as extremidades do cordão instalado na varanda da entrada da lanchonete. Em pelo menos 2 ocasiões, o homem interrompeu a ação enquanto pessoas que transitavam pela rua se aproximaram. Depois de romper, ele enrolou os fios e as lâmpadas, rumando em direção à Avenida dos Trabalhadores, andando com dificuldades em razão do ferimento no pé. Ao longo desta segunda-feira, as imagens do furto foram compartilhadas nas redes sociais e grupos de mensagem. A suspeita é de que o homem responsável pelo crime seja morador de rua e, apesar do horário, estava sob efeito de drogas. Que coisa, não quer nem saber mesmo, hein? Meteu a mão ali e levou tudo embora, lâmpada, fio. O comércio de Mogi Guaçu sofrendo aí com esses roubos, né? Eu sei que muitas vezes a segurança pública é empenhada em poder dar segurança, né? A gente precisa de um pouquinho mais de empenho na questão de alguns horários ali, né, direção? Porque tem horário que realmente parece que esses bandidos sabem, né? A hora que tem menos fluxo de polícia, menos fluxo de pessoas, para ir lá e roubar. Então a gente pede um empenho, né, da segurança pública, pode ser da Guarda Municipal também, que faz um trabalho excelente em Mogi Guaçu, a gente não pode deixar de falar, e também da Polícia Militar, em determinados momentos aí aumentar, né? Eu acho que é um projeto bom também para a segurança, aumentar ali o efetivo também na área central em determinados horários, porque tem bandido aí que já está sabendo o horário que tem menos fluxo de polícia. E eles agem mesmo. Então a segurança pública pegando no pé, aí é difícil esse pessoal se dar bem, né? E a população de bem agradece com toda certeza. Olha, nós temos uma situação aqui realmente agora também, essa notícia é impressionante. Uma Tucson, o carro foi roubado em Mogi Guaçu e foi preso lá no Paraná esse carro, hein? Depois que capotou, aconteceu um acidente lá e estava carregado de drogas. Carro aqui de Mogi Guaçu apreendido. Acompanhe a matéria. Uma SUV Hyundai Tucson, furtada em Mogi Guaçu na quinta-feira, foi localizada na cidade de Capitão Leone das Marques, no Paraná, depois de se envolver em um acidente com uma carga de mais de 500 quilos de maconha. O veículo foi encontrado pela PM paranaense e pela PRF, abandonada nas margens da rodovia PR-163, com sua parte frontal danificada. De acordo com o registro da ocorrência, populares acionaram as autoridades informando que o veículo havia saído da pista e capotado. Porém, quando as equipes chegaram ao ponto do acidente, encontraram apenas o veículo, com seu motorista tendo deixado o local. Na averiguação do veículo, os policiais acabaram flagrando uma grande quantidade de tijolos de maconha no seu interior. Diante do material ilícito, os dados do emplacamento foram checados, com os dados não batendo com as características da SUV, que foi removida ao pátio da PRF. Na unidade, o chassi da Tucson foi consultado, sendo confirmado o registro de furto e roubo ocorrido em Mogi Guaçu. A droga encontrada foi pesada, totalizando 502 quilos. O carro e a droga foram apreendidos e os responsáveis pelo automóvel foram informados da sua localização. Você imagina o nervosismo do bandido, né? Carregando essa quantidade de drogas, ainda capotou o carro. Aconteceu esse acidente com o carro. Terrível, né? Realmente é um medo danado e vazou na braquiária, como a gente fala aqui no interiorzão, viu, ô direção? Nossa direção é lá
da região metropolitana de São Paulo. Tem, eu acho que alguns palavreados que eles não sabem, mas vazou na braquiária, ó, meteu o pé, tá certo? Então tá aí, e a polícia trabalhou e apreendeu. Polícia Rodoviária Federal, cara, olha pra você ver, entrou em ação, Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Militar lá do estado do Paraná acabou apreendendo essa quantidade de drogas aí. E é muita droga, muita maconha, hein? Parabéns aí, prejuízo para os traficantes, com toda certeza, prejuízo para quem estava contando aí com o lucro disso aí. A polícia foi lá e ó, não tem brincadeira não, tá certo? Gente, vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol amador. Hoje o nosso programa vai dar destaque para o futebol amador da cidade de Mogi Guaçu. E você que está assistindo aqui, eu quero até fazer aqui um adendo sobre falar de futebol, porque esses dias eu fiz uma crítica a respeito dos centros esportivos. Ô, gente, realmente não é brincadeira. Os centros esportivos de Mogi Guaçu, não vou culpar quem toma conta. Tem muitos funcionários que tomam conta dos centros esportivos, são os meus amigos, eu sei a luta deles para manter o mínimo de organização, não é fácil. Estou falando lá no alto escalão. O alto escalão abandonou o esporte de Mogi Guaçu. A gente fala da saúde, fala da educação que está precária, mas o esporte de Mogi Guaçu também sofre maus bocados nesse momento. Centros esportivos sucateados. Sucateados. Quem organiza o futebol não, porque o futebol está bonito de ver. Dentro de campo, as equipes formaram seus elencos, estão disputando o campeonato, está bonito de ver. A bola rolando é emocionante. Eu falo que está até melhor, eu não perco nem tempo de assistir futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro, esse Jogo do Brasil, que não dá mais para assistir na direção. O Jogo do Brasil é cada vez mais difícil, né? Assistir aí jogos do Brasil, porque o Brasil só perde, só resultado ruim. Mas o futebol amador de Mogi Guaçu está dando gosto sair de casa para poder acompanhar. Mas é uma pena que os centros esportivos em Mogi Guaçu estejam aí todos praticamente sucateados, jogados às traças. Não é exagero falar. Como eu falei, a bola está rolando porque a maioria dos funcionários públicos que trabalham nos centros esportivos estão tentando manter pelo menos a grama em ordem. Mas no sentido de alambrado, de banheiro para os torcedores, arquibancadas, entre outros fatores aí de acomodação, está tudo precário. E condição do campo também. Porque um campo ruim, a bola não rola direito. E esse pessoal que cuida do campo não tem culpa. Eles tentam deixar da melhor maneira. Mas os centros esportivos aqui de Mogi Guaçu sofrem com a falta de um olhar ali mais minucioso, vamos dizer assim, da administração pública, porque falam que futebol não dá voto, né? Olha, direção, já ouvi isso. Futebol, esporte não dá voto. Sabe por que não dá voto em Mogi Guaçu, esporte, futebol? A gente vai falar do futebol. Sabe por que o futebol não dá voto? Porque até hoje em Mogi Guaçu, todos que passaram tomando conta do futebol, do esporte, não mostraram competência. É simples. Então por isso que a população que gosta do futebol fica com o pé atrás de eleger alguém do esporte. Se alguém veio e mostrou um trabalho bonito, com certeza seria eleito. Aliás, eu acho que o único que passou pelo esporte de Mogi Guaçu, né, eu tenho um carinho muito grande pelo Sapinho, que foi secretário de esportes de Mogi Guaçu, uma pessoa espetacular. Eu acho que ele, talvez um dos únicos ali que tinha um olhar especial ali com o esporte, né? Tava aí junto com os atletas e tal. O secretário atual também, eu também não vou julgá-lo, não. O senhor Paulo César Moreira, também não vou julgar o Paulinho, de jeito nenhum. Porque ele, como secretário de esporte, às vezes leva reivindicações e reclamações. Mas a gente tem que falar lá em cima no alto escalão, né? Que é lá em cima que manda. Se lá em cima não dá o veredito, como é que o secretário vai fazer alguma coisa? Então não vamos também massacrar o secretário de esporte de Mogi Guaçu, Paulinho, não. Porque, né, a gente não sabe como é que esse povo sofre. Muitas vezes reivindicando e não ter as reivindicações atendidas. Não é verdade? Então é isso aí. Então, mas há tempo já que Mogi Guaçu não tem ali alguém que olha para o esporte, principalmente o prefeito que é da área do esporte. Olha que coisa interessante. O prefeito veio da área do esporte. E hoje vocês estão vendo como é que está aí os centros esportivos. E agora veio a novidade da reforma do estádio Alexandre Augusto Camacho. Essa reforma que veio, eu ouço falar, olha, desde quando eu tinha ali meus 12, 13 anos, que ia ali na beira do campo, no Camacho,
para assistir jogos do Guassuano, ficava torcendo, né? Não, o Guassuano vai subir. Mas falava que o Guassuano ia subir, mas que não ia poder disputar a série que subiu porque não tinha campo. Que o Camacho não tinha condição de receber. Inclusive isso aconteceu. O Guassuano chegou a subir para uma divisão intermediária e o poder público não estava nem aí. O time ficou sem disputar ali uma Série A2 ou direção quase Série A1, porque o campo não tinha condições. Não olharam, coisa mínima para fazer, não fizeram. E agora anunciaram a reforma do estádio Alexandre Augusto Camacho. Vão retirar a arquibancada de ferro que está lá, que está 300 anos que aquela arquibancada está lá. Diz que vão fazer a arquibancada de alvenaria, vão se adequar ali para a Federação Paulista de Futebol para poder receber jogos oficiais da Federação Paulista de Futebol. Eu torço para que isso aconteça. Mas não é só para o Guassuano, né? É para o futebol amador também, mesmo porque semifinal e final vão ser no Camacho. Cabines estão trancadas, a gente não pode entrar na cabine para transmitir, porque aí já entra também a questão da educação das pessoas, né? Porque as pessoas estavam utilizando aquele espaço como banheiro, e quem era dirigente ali, quem era, né, responsável pelo Camacho tinha que ir lá limpar fezes, urina das pessoas dentro das cabines, aí é difícil, né? Mas vai acontecer esses jogos importantes da semifinal do Campeonato Amador de Mogi Guaçu. Vamos com os resultados que definiu a semifinal? O Braz venceu o Mercenários pelo placar de 4-1. Foi a 6 pontos. Paulista perdeu para o Itaqui, foi 4-1, né? Para o time do Itaqui. Você vai ver aqui no GC, tá 3-1, mas é 4-1 para o time do Itaqui. O Ayumas bateu o Comercial pelo placar de 2-0 e o Vila Miranda venceu o IP Pinheiros pelo placar de 3-1, líder do grupo B, e o Braz, como o saldo de gols era melhor, foi ali, portanto, a primeiro colocado no grupo A. Então ficou definida a semifinal, você vai acompanhar, né? A pontuação final também você vai ter na tela, vai acompanhar aqui na tela. O Braz primeiro com 6 pontos, segundo Itaqui com 6 pontos também. Então o que prevaleceu aí foi o saldo de gols. Do Braz é melhor, passou como primeiro para a semifinal. O Mercenários em terceiro com 4 pontos e o Paulista eliminado com 3 pontos. Fica aqui só uma questão também no jogo Itaqui Paulista. Mas deu uma confusão lá, hein? Mas deu uma confusão generalizada, crianças no campo, pessoas ali, né, idosos, pais de família envolvidos com isso também. Eu até achei certo não ter nenhum tipo de filmagem sobre isso, viu, direção? Porque a gente sabe que isso aí dá ibope, né? Quando você filma ali briga, confusão, nossa, isso dá um ibope danado. Mas tinha muitas pessoas ali que não tinham nada a ver com a situação, então não era justo, né, aparecer essas pessoas nas imagens. Mas foi feio. E fica aqui também o nosso alerta para você que vai para campo torcer. Vai em paz, é futebol amador, todo mundo conhece todo mundo. Nem se fosse futebol profissional também, que a gente vê muita violência por aí, mas futebol amador é tudo amigo de todo mundo. É bairro contra bairro. Como é que você vai brigar com um amigo seu? Como é que você vai brigar com um jogador que amanhã pode estar no seu time? É uma barbaridade. O cara briga, quer pegar jogador dentro de campo do time adversário, mas o ano que vem o jogador pode estar no seu time. Como é que vai ficar a sua cara? Vai pedir desculpa para ele? Como é que vai ser? Aí entra também a parte da administração pública. A prefeitura tem que reforçar a segurança agora nessas finais aí. Eu já achei que já deveria ter uma segurança a mais lá no Campano no jogo passado. Paulista está aqui, não teve. No jogo do Braz contra o Mercenários foi tudo beleza, tudo bem. Tinha policiamento lá que eu vi, mas no Campano, que deveria ter, não teve. E houve toda aquela confusão, mas aí entra também não só a administração pública para auxiliar, mas a população também colaborar, os torcedores colaborar, sabendo que no outro dia tem que trabalhar, né, tem que cuidar da família e arrumar confusão à toa, como arrumou. Tá certo? No grupo B, Vila Miranda com 9 pontos, classificou em primeiro, segundo Ayumas com 5 pontos. Comercial ficou pelo caminho com 3 pontos e Pepinheiros com 1 ponto nessa fase. A semifinal não vai ser os 2 jogos num domingo só. É um jogo só, tá? Mas os 2 jogos de semifinal, o jogo A e o jogo B, não vai ser no mesmo domingo, para poder ter público. Então você pega o Braz enfrentando o Ayumas, que é o jogo que nós vamos transmitir no domingo que vem, 10 horas da manhã, você vai ver a imagem aqui, né? Lá no Camacho. E no próximo domingo tem Itaqui e Vila Miranda. E já ali no primeiro domingo de agosto, a final do Campeonato Amador de Mogi Guaçu, com todas as emoções aqui pela MDTV. Tá certo?
Opinião e informação com credibilidade aqui no nosso Jornal de Olho na Cidade. Eu fico por aqui, agradecendo o seu carinho e a sua audiência. A gente volta amanhã aqui pela MDTV, apresentando os fatos e as notícias do nosso dia a dia. Até mais, tudo de bom, saúde e paz. O resto é a gente que corre atrás.